Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson e estou aqui para contar o que aconteceu comigo. Então, aos meus 15 anos eu tive um contato com a cocaína. Foi meu primeiro contato com uma droga e foi direto na cocaína. E logo depois eu comecei a me envolver com alguns amigos, né, da cidade em que eu morava, que é Cruzeiro. E esses meus amigos também já tinham muitos contatos com drogas, né, e álcool, e cigarro, e eu comecei a me envolver fortemente com os vícios, né, dentre eles cigarro, bebida e a cocaína. E isso foi se tornando algo frequente na minha vida, muito forte, porque todas as vezes que eu ia sair eu precisava de comprar um pino de cocaína para usar. E no início era somente nos finais de semana, né? E depois eu comecei a trabalhar, a ter o meu dinheiro e isso foi se agravando. Por quê? Porque eu tinha dinheiro para manter o meu vício. Eu vim de Cruzeiro para Taubaté em 2009, quando eu cheguei aqui na cidade. E o meu intuito de mudar de cidade era justamente as baladas, né? A noite de Taubaté era muito melhor para mim do que a noite de Cruzeiro, a noite de Guará, onde eu saí. Então, quando eu conheci a noite de Taubaté, foi o que me chamou a atenção. Então, eu comecei a vir para Taubaté com uma certa frequência, pegando carro na Dutra e o tempo todo dirigindo bêbado sobre o efeito de drogas. E aqui conheci outras pessoas também do mesmo ramo que também eram muito envolvidas nas drogas, na noite, na balada. Enfim, eu tive um tempo muito intenso da minha vida envolvido nisso, né? O que me chamava muita atenção era as raves aqui em Taubaté. Então eu comecei a frequentar as que a gente chamava na época de PVT. Eu ia muito nas festinhas PVT aqui em Taubaté, que já começava de madrugada e varava 2, 3 dias. E nesses 2, 3 dias, sob efeito de muita droga, êxtase, cocaína, bebida alcoólica em excesso. Então isso me fazia muito mal. Me fazia muito mal. Por quê? Porque eu passava a noite inteira usando droga, no outro dia eu acordava super arrependido, né? E isso me consumia o dia todo. Eu não tinha disposição para trabalhar, não tinha ânimo para trabalhar, não tinha cara para trabalhar, na verdade, né? Isso me roubava do meu convívio social, até mesmo na minha apresentação aos meus clientes, né? Pelo meu trabalho. Bom, isso foi um tempo muito difícil na minha vida. Por quê? Porque eu me arrependia de manhã e à noite eu queria suprir isso indo para a balada novamente para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim. E só que era mais uma noite envolvida em baladas, bebidas, curtições e drogas, que no outro dia me levava a um arrependimento. Eu acreditava muito em Deus, né? Eu vinha de uma família católica e tal, e todos os dias, quando eu acordava naquela depressão que pós-balada, que todos têm a depressão pós-balada, né? Porque você bebe muito, porque você gasta muito dinheiro, então você fica triste por isso, né? Eu pedi a Deus: Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais viver assim. Eu peço ao Senhor que tira essa vontade de mim, esse desejo de mim, uma nova vida, porque eu não aguento mais a vida que eu tenho. Então foi quando, através de um amigo, um irmão querido, ele me ligou, dizendo que ia ter uma reunião na casa dele, que ia ser um bate-papo sobre Deus e tal. E eu aceitei o convite dele para ir nessa reunião. E logo quando cheguei na reunião, eu vi outras pessoas lá, eu gostei, eu me interessei por aquilo que eles estavam falando, eu achei que fosse algo que pudesse ser diferente para mim, né? E logo no início, quando ele fez esse pedido para mim, eu já estava com um papelote de cocaína no bolso para ir para o estacionamento de um amigo meu, para a gente usar droga. E fui para o estacionamento, inclusive, nesse dia. Só que daí na reunião, na quarta-feira, eu não usei drogas, fui limpinho, fui bonitinho, para poder ouvir o que eles tinham para dizer. E esse meu amigo, ele me convidou para conhecer a igreja dele. E eu aceitei o convite, né? Logo no início, quando eu cheguei, eu entrei, eles estavam num período de adoração, uma música forte rolando, e eu já fiquei assim fortemente impactado com isso. Mexeu muito comigo, porque eu sempre fui um cara que gostei muito de música, e era uma música que me agradava. Então eu entrei, sentei numa cadeira, e aí eu comecei a ouvir o pastor falando. E eu fixei bem os olhos naquilo que o pastor estava falando, e foi de encontro com tudo aquilo que eu vivia. Então foi algo muito forte dentro de mim. Eu me lembro que nesse dia eu estava indo embora para casa, eu morava na Independência,
fui chorando para casa, porque aquelas palavras dele entraram no meu coração e me fizeram entender que tudo aquilo que eu estava vivendo estava errado. Bom, passando-se essa semana do domingo, voltando na segunda-feira, voltei a usar minhas drogas, voltei a beber, voltei a fumar, voltei a ir nas baladas, nas noites e tal. E daí no outro domingo, eu por si só resolvi voltar à igreja. E quando eu cheguei à igreja, naquele momento de adoração, a música rolando forte, eu muito já sensibilizado com isso, e foi quando ele disse uma palavra chamada pacto, que é hoje muito forte na minha vida. Eu vinha tentando de todas as maneiras me livrar das drogas, pedindo a Deus, mas só que eu não dava um passo na direção. Foi quando eu ouvi dele, do púlpito da igreja dele, dizendo que se eu tenho algum problema com um vício, para que eu pudesse experimentar, fazer um pacto com Deus, que Deus ia me tirar de todos esses vícios. Foi quando imediatamente, sozinho, eu dobrei meu joelho no chão, botei a testa no chão sem vergonha de ninguém e estabeleci naquele momento um pacto com Deus. Esse pacto foi tão forte na minha vida, porque 18 anos usando drogas, bebidas, noites e baladas, incessantemente, de segunda a segunda, como era um hábito para mim, eu não precisei de nenhuma casa de recuperação, eu não precisei de fazer uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra ou tomar algum tipo de remédio antidepressivo. Desde então, eu já sou liberto do vício das drogas, de álcool, de cigarro, de noites e baladas. Já fazem 6 anos que eu tenho uma vida limpa, pura e santa diante de Deus, que Deus não somente tirou os vícios de mim, mas também endireitou os meus caminhos, me fez viver, me fez entender o que é viver de fato uma vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. E tudo aquilo que eu vivia, eu não tenho mais a necessidade disso. Hoje tenho uma vida plena, tenho um trabalho pleno e graças a Deus sou casado, muito bem casado, tenho a minha esposa linda, Thalita, sou apaixonado por ela, a pessoa que eu escolhi viver o resto da minha vida. Vamos constituir uma família juntos com os nossos filhos que já estão para chegar em nome de Jesus. Meu amigo, de certa forma, se você se identificou com algo que eu disse aqui agora e se isso chegou até você, tenha certeza de uma coisa: existe um Deus que é capaz de te libertar, que é capaz de arrancar você do abismo onde você se encontra e que possa te trazer luz, que possa te trazer paz, que possa te trazer um caminho novo, uma vida nova, assim como eu tenho. E se essa história chegou até você, não foi por acaso. Deus tem um sonho e você faz parte dele.